vivo! Boa noite, pessoal! Boa noite! Que prazer estar aqui com vocês no QC. Eu sempre fico muito empolgado, muito feliz de dar aula no QC. E agora, cada dia que passa com um time melhor de professores. Quem não assistiu às aulas antigas de Direito Administrativo, tem aula de tudo aqui no YouTube do QC, gente. Eu estava olhando aqui, tem muita aula bacana aqui no YouTube. Quem não assistiu minhas aulas antigas, só procurar aqui no YouTube do QC que vocês vão achar. Aula de que hoje vamos continuar. Lei de improbidade administrativa, só com dica de sucesso para vocês, só com detalhes bacanas aqui, porque vão cair na sua prova. E abram o caderno, 1, 2, 3 e já valendo. Vamos comigo para a tela, continuando a aula passada, lei de improbidade administrativa. Então, vamos lá. Sanções. Aumento do tempo de suspensão dos direitos políticos, diminuição dos valores das multas, ressarcimento aplicável sempre que houver dano efetivo. Aqui comigo, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Na aula passada, eu contei para vocês que nós temos na Constituição Federal um dispositivo que vem nos dizendo quais são as consequências de um ato de improbidade. Eu falei com vocês que lá na Constituição, ela vem nos dizendo que são consequências do ato de improbidade, suspensão dos direitos políticos. Aí eu falei, grifem a palavra suspensão. Na sua prova pode vir perda dos direitos políticos, errado. Na sua prova pode vir cassação dos direitos políticos, errado. É suspensão dos direitos políticos. Segundo, perda da função pública. Terceiro, indisponibilidade de bens. E quarto, ressarcimento ao erário, né? Por que eu falei que são consequências e não necessariamente sanções? Porque a doutrina vem dizendo que a indisponibilidade de bens não necessariamente seria uma sanção, porque é uma medida que visa, na verdade, a impedir que o indivíduo destrua o seu patrimônio antes do final da ação de improbidade administrativa, com o objetivo de, ao final, se o indivíduo de fato for culpado por aqueles atos que ele está sendo processado, a administração conseguir o ressarcimento daquilo que ela foi lesada, né? Então, a indisponibilidade de bem seria isso, congelamento do patrimônio para, no futuro, se for o caso, a administração conseguir de volta aqueles valores que ela teve de bens prejudicados, né? Enfim, embora a Constituição Federal trate dessas 4 penalidades, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, a lei de improbidade, ela trata de outras penalidades, como, por exemplo, proibição em contratar com a administração pública e aplicação de multa. Como eu falei com vocês, essa alteração que nós tivemos recente na lei de improbidade, essa alteração, ela meio que passou a mão na cabeça em algumas situações, ela aliviou a barra em algumas situações. Mas aqui, no que diz respeito às sanções, nós tivemos uma piora nessas sanções. Nós tivemos um período de suspensão dos direitos políticos que foi elevado, majorado. O indivíduo pode ter a suspensão dos direitos políticos por um tempo maior. Aí você fala, mas suspensão dos direitos políticos, para quê? Não quero votar mesmo? Não estou nem aí para isso, não sei o quê. Gente, se você tem suspenso os direitos políticos, você não pode tomar posse no cargo público, né? Isso te impede de realizar uma série de atos perante a administração pública. Então, nós tivemos um agravamento dessa penalidade, assim como também tivemos um agravamento das penalidades de multa aplicadas a esses indivíduos. Aí você vai me perguntar, professora, todas as penalidades são aplicadas ao mesmo tempo a um indivíduo que cometeu ato de improbidade? Não. É feito um juízo de razoabilidade pelo juiz. O juiz vai determinar, o juiz que julgar aquela ação de improbidade, ele vai determinar qual a penalidade deverá ser aplicada àquele indivíduo. Por exemplo, se for uma penalidade de menor ofensividade ao patrimônio público, à moral administrativa, que tem uma menor lesividade à administração pública,
pode ser aplicado tão somente a pena de multa. Agora, se for uma ação extremamente lesiva à administração pública, o juiz pode aplicar todas essas penalidades simultaneamente. Todas elas, multa, suspensão, perda da função pública, todas, ok? Então, como vai ser feita a aplicação da penalidade? Será feito um juízo de razoabilidade pelo juiz que irá julgar a ação e ele vai determinar qual penalidade será aplicada, tá certo? Então, vamos comigo para a tela. Então, penalidades aplicadas no enriquecimento ilícito, perda dos bens, perda da função pública, isso aqui vai ser avaliado no caso concreto e vai ser definido pelo juiz. Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Mas como o legislador disse até, o juiz pode decretar a suspensão dos direitos políticos por 1 ano, por 6 meses, por 1 mês, por 2, por 3 anos, por 4, enfim, até 14 anos. Multa equivalente ao acréscimo patrimonial. Então, por exemplo, o indivíduo desviou dos cofres públicos R$1 milhão. A multa vai ser equivalente a esse acréscimo patrimonial. Proibição de contratar com a administração pública e receber benefício da administração pública até 14 anos. No caso de lesão ao erário, perda dos bens públicos se concorrer com prejuízo ao erário. Perda da função pública vai ser analisado no caso concreto. Suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Multa vai ser equivalente ao dano ao erário. Proibição de contratar com a administração ou receber benefícios da administração até 12 anos. No caso de lesão aos princípios, não vem falando expressamente de perda da função pública, perda de bens, suspensão dos direitos políticos. As penalidades aplicadas vão ser de multa de até 24 vezes a remuneração do indivíduo e proibição de contratar e receber benefício por até 4 anos. 1, 2, 3 e já printem a tela. Printem a tela, porque nessa tela eu resumi para vocês as penalidades. Nós vamos ler juntos agora o que o dispositivo vem nos dizendo. Mas 1, 2, 3 e já print na tela. Print na tela, porque essa tabelinha vai te ajudar na memorização. Beleza? Então vamos continuar. Artigo 12, parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses do inciso 1 e 2, ou seja, perda da função pública, pessoal, está previsto nas hipóteses de enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1º, enriquecimento ilícito, do caput desse artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Ou seja, se o indivíduo ocupa um cargo de chefia, um cargo em comissão, ele vai perder o cargo em comissão, ele vai perder a função de chefia, não necessariamente significando que ele vai perder aquele serviço público dele efetivo, tá ok? É isso que o dispositivo está falando. Ele ocupa um cargo em chefia, vai perder o cargo em chefia. Ele ocupa um cargo em comissão, vai perder o cargo em comissão. Mas o juiz, se julgar necessário, se julgar conveniente, vai estender essa penalidade de perda da função pública, no caso de enriquecimento ilícito, ao cargo efetivo, ok? A multa pode ser aumentada até o
dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Exemplo, o indivíduo desviou R$100.000 dos cofres públicos. R$100.000 hoje, gente, de rombo ao erário é coisinha pouca, é coisinha boba. O pessoal, quando vai cometer um enriquecimento ilícito, um desvio de verbas públicas, é sempre uma coisa maiorzinha, né? Então, não foi tanta coisa assim. Só que a pessoa cometeu uma série de irregularidades, tá? O desvio em si foi só 100 mil, mas o ato foi aquele ato, assim, que muito lesivo à administração pública. Se o indivíduo tiver uma condição boa, a administração pode falar, opa, muito embora a legislação preveja que, no caso de enriquecimento ilícito, o valor da multa vai ser equivalente ao que o indivíduo enriqueceu, opa, ele tem condição? Vamos dobrar isso aí. A multa não vai ser só 100 mil, não, vai ser R$200.000, ok? Parágrafo 6º. Se ocorrer, estou pulando alguns parágrafos, tá, gente? Não dá tempo de a gente ler toda a legislação, que senão seria várias e várias e várias aulas, e o edital, o concurso tá aí, e eu quero trazer outros temas aqui para vocês. Então, vamos lá. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público e reparação do dano a que se refere esta lei, deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Então, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa, que é o seguinte, gente. Como eu disse a vocês, a lei de improbidade visa aplicar sanções na esfera civil. Nada impede que o indivíduo seja punido na esfera criminal e na esfera administrativa. Nada impede. Se lá na esfera criminal já tiver sido decretada o ressarcimento ao erário, aqui pela lei de improbidade, ele não vai ter que ressarcir de novo, porque ele já ressarciu na esfera criminal. É isso que o parágrafo 6º está nos dizendo. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Atenção, agora todas as penalidades só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado. Aqui comigo, tela cheia. Abra o caderno de vocês e anotem agora. Anotem aí agora aqui comigo. As sanções, todas elas, só poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado. Anotem aí. As sanções somente poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado, ok? A gente tem um pequeno probleminha aqui. A lei de improbidade, ela foi contraditória, tá? Ela foi contraditória. Por quê? Nós tínhamos um dispositivo que foi mantido mesmo após a alteração, que vinha nos dizendo que somente as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos poderiam ser aplicadas após o trânsito em julgado. O que é isso? O que é trânsito em julgado? Terminou o processo. Já se esgotaram todas as instâncias recursais. Não cabe mais recurso, é a decisão final. Tá? Antigamente, antes dessa alteração, né? Mas esse artigo foi mantido. Tem um dispositivo lá, que se não me engano é o artigo 20, a gente vai falar dele mais para frente, que vinha nos dizendo, e ainda vem, falando o seguinte, que somente a sanção de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública vão ser aplicadas após o trânsito julgado, que as outras penalidades poderiam ser aplicadas antes, poderiam ser aplicadas de imediato. Por exemplo, a multa poderia ser aplicada de imediato, a ação de ressarcimento, a proibição de contratar com a administração poderia ser aplicada de imediato, ok? Qual que é o problema, gente? A gente tem esse dispositivo agora que eu li para vocês, nos dizendo que todas as sanções só poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado. E nós temos um outro dispositivo antigo que vem nos dizendo que somente a suspensão dos direitos políticos e
a perda da função pública serão aplicadas após o trânsito em julgado. O que a gente faz, gente? O que a gente faz na hora da prova? Primeiro, respira fundo e pensa o seguinte: olha, esse dispositivo que fala que que todas as sanções somente serão aplicadas após o trânsito em julgado, ou seja, tem que terminar o processo para punir o agente. Não dá para punir o agente ao longo do processo. Tem que terminar para punir, ok? Tanto é que, como eu disse para vocês, indisponibilidade de bens não é necessário, não é considerado necessariamente uma sanção. Indisponibilidade de bens é uma medida que se toma ao longo do processo para que a administração pública possa se resguardar, para, ao final, ela ter bens para pegar de volta, se for o caso, ok? Então, o que a gente faz, gente? Esse dispositivo que eu acabei de ler para vocês, que todas as sanções só poderão ser aplicadas após o trânsito de julgado, ele é um dispositivo mais recente. Ele é um dispositivo que foi acrescentado na lei em 2021. Então, ele tem mais força, uma maior probabilidade de ser cobrado em prova. A CESP, se for esperta, ela não vai cair na bobeira de cobrar algum dispositivo que a própria lei tenha em contradição, né? Ela não vai querer cobrar uma questão que possa ser anulada. É lógico que a gente só percebe isso depois que já foi feito, né? Mas eu sugiro, eu acho que esse dispositivo que eu estou lendo aqui agora com vocês, ele é mais importante do que o dispositivo anterior que foi mantido e que gera essa contradição, tá? Por ele ser mais recente. Ele demonstra, através daquela interpretação finalística, que a gente busca entender o objetivo do legislador, a gente compreende aqui que, através dessa interpretação, o objetivo do legislador é determinar que todas as penalidades só possam ser aplicadas após o trânsito em julgado, ok? Mas teve um errinho aí na lei que trata de 2 dispositivos contraditórios, mas eu julgo esse mais importante, beleza? Então, vamos continuar. Então, é o parágrafo 9º, ok? Parágrafo 9º. Anotem aí, tá? As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Redação recente. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, isso aqui também é importantíssimo, questão recente. Primeiro, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei. O artigo 10 fala do quê? Lesão ao erário. Então, não é mais possível presumir lesão ao erário. Aqui comigo, esse dispositivo trouxe uma alteração bombástica na lei de improbidade. Aqui comigo. Olha só. Não vai existir tela cheia. Não vai existir uma lesão presumida no caso de enriquecimento ilícito. Aqui comigo, tela cheia, eu quero conversar com a galera. Abre a tela, olhos nos olhos. Cadê o pessoal para abrir a tela? É o seguinte, não vai ser possível mais presumir um dano ao erário, um dano aos cofres públicos. O que acontece? O dispositivo vem falando, independe, né, as sanções da lei de improbidade independe de dano efetivo, de comprovação de dano efetivo, exceto ação de ressarcimento, que a gente só vai ressarcir aquilo que a gente pegou. Beleza. E nos casos do artigo 10 da lei, o artigo 10 da lei vem falando de dano ao erário. No caso agora de dano ao erário, tem que ter efetivo prejuízo ao patrimônio público. Deve haver efetivo prejuízo ao patrimônio público. Anotem aí. Vou lembrar vocês que na aula passada eu dei um exemplo no caso de fraude à licitação pública. Eu dei o exemplo que foi o seguinte: eu sou agente público responsável pela contratação de uma determinada empresa. E eu vou lá
faço uma dispensa de licitação e contrato direto a empresa do meu irmão. Eu fraudei, eu queria contratar meu irmão, por isso que eu dispensei a licitação, não estava se encaixando em nenhuma hipótese legal, não. Eu fraudei a licitação? Sim. Só que a empresa do meu irmão ofereceu determinado produto, que era o objetivo da administração, por um valor muito abaixo ao de mercado. Existiu um dano efetivo aos cofres públicos? Não. Então, eu posso ser punido pela lei de improbidade atualmente, após essa alteração em 2021? Não. Então, agora, não se permite mais uma presunção de dano ao erário. No caso do artigo 10, que fala de lesão aos cofres públicos, de dano ao erário, deve ser comprovado o dano para que o indivíduo sofra a sanção prevista na lei de improbidade administrativa. Nada impede que esse indivíduo seja punido em outras esferas, como, por exemplo, pode ser demitido da administração pública? Pode, porque na 8.112 vem dizendo lá que no caso desses atos pode ser possível sim aplicar a demissão. Esse indivíduo pode ser punido na esfera criminal por fraude à licitação? Sim, temos um tipo penal que é de fraude à licitação pública. Mas na lei de improbidade, esse meu exemplo não vai poder ser punido pelas sanções previstas na lei de improbidade porque não ocorreu um dano efetivo. Beleza? Então, isso é muito importante para a prova de vocês. No caso de dano ao erário, de dano aos cofres públicos, lesão aos cofres públicos, deve ser comprovado o dano efetivo. Ok? Então, vamos continuar. 2. A aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Exemplo, imaginem só que um determinado prefeito foi lá e desviou determinados valores dos cofres públicos ou então gerou uma lesão ao erário. Só que no final das contas, quando o município foi submetido a um controle externo por um tribunal de contas, o Tribunal de Contas aprovou as contas. Mesmo existindo uma lesão aos cofres públicos, o Tribunal de Contas aprovou as contas, passou batido. E aí, o indivíduo vai ser punido pela lei de improbidade? Ainda que o Tribunal de Contas tenha aprovado as contas? Sim, porque a legislação vem dizendo a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Então, não me interessa se o tribunal de contas ou o órgão interno aprovou ou não as contas. Se ficar configurada uma hipótese de improbidade administrativa prevista no artigo 9º, 10º ou 11º, se aplica a legislação. Se aplica a lei de improbidade. Lembrando que, retomando a aula passada, muito embora a doutrina vem dizendo que o rol previsto nos dispositivos 9º, 10º e 11º seja um rol taxativo de atos de improbidade, o único dispositivo que nos dá certeza absoluta que se trata de um rol taxativo é o artigo 11, que fala de lesão aos princípios, porque lá, pela literalidade da lei, dá para a gente notar que realmente é um rol taxativo. O artigo 9º e o artigo 10º, quando fala notadamente, eles geram aquela dúvida, será que é um rol taxativo? Será que é um rol exemplificativo? Então, artigo 11, lesão aos princípios, está mais que claro que é um rol taxativo. Vamos continuar. Independência de instâncias, artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas, previstas na legislação específica, será o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Não vou ler os dispositivos, mas eu coloquei artigo 12 para que vocês entendam o seguinte. Já falei e repito, o indivíduo pode ser punido ao mesmo tempo na esfera criminal, na esfera administrativa e na esfera
civil. Então, pode o indivíduo ser processado ao mesmo tempo em 3 esferas distintas? Sim. Regra geral, aplicação de penalidade em cada uma dessas esferas é independente entre si. Ok? Então, imagina só, o indivíduo não pode ser punido pela lei de improbidade. Ele pode ser punido na esfera criminal? Pode. O indivíduo não foi punido na esfera administrativa. Ele pode ser punido pela lei de improbidade? Pode, porque é regra geral. As instâncias, essas esferas de sanções, são independentes entre si. Mas temos exceção? Sim, nós temos. Artigo 21, parágrafo 3º. As sentenças cíveis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Aqui comigo, abra a tela. É o seguinte. Regra geral. Regra geral. As esferas de punição são independentes entre si. O indivíduo pode ser punido na esfera criminal, civil e administrativa. Beleza? Só que nós temos uma exceção. Essa exceção vem dizendo o seguinte. No caso de absolvição criminal ou civil, antigamente a gente só falava no caso de absolvição criminal. A lei agora fala, no caso de absolvição criminal ou civil, por inexistência do fato ou da autoria, o indivíduo não poderá ser punido pela lei de improbidade. Automaticamente, ele estará absolvido na lei de improbidade, das sanções que poderiam ser aplicadas na lei de improbidade. Vamos entender isso aqui. O indivíduo está sendo punido por lesão aos princípios, porque está sendo acusado que ele foi fofoqueiro. Fofoqueiro. Lembra do fofoqueiro? Que espalhou uma notícia que ele teve acesso a uma informação sigilosa que poderia comprometer a segurança nacional ou prejudicar a sociedade, enfim, ou prejudicar termos de concorrência nacional. Enfim, o indivíduo está sendo processado pela lei de improbidade e também em outra esfera civil, porque a improbidade é específica na esfera civil, mas existem outras penalidades cíveis, fora a lei de improbidade, que também pode ser aplicada ao indivíduo. E também na esfera criminal. Só que na esfera criminal, foi através de uma instrução super minuciosa, foi averiguado que não foi ele, aquele servidor, que vazou a informação. Não foi ele que vazou a informação, não. Foi o colega dele, de butuca no computador dele, quando ele deu aquela viradinha e saiu para ir no banheiro sem bloquear a tela, que entrou, pegou a informação e vazou. E vazou com a informação. Ou seja, foi, nesse caso específico, verificado que aquele indivíduo não foi o autor do fato. Isso foi diagnosticado lá na esfera criminal, sendo ele absolvido na esfera criminal. Nesta hipótese, automaticamente ele vai ser absolvido pela lei de improbidade. Então, no caso de inexistência do fato, ou seja, se comprovou que aquele fato não ocorreu, aquele ilícito não existiu, não tinha ilícito nenhum, não, tá? Por exemplo, atualmente, como a gente viu, a lei de improbidade, ela exige o dolo e que seja um dolo específico. Então, você tem que fofocar com o objetivo específico de comprometer a segurança do país, comprometer a administração pública. Tem que ter o dolo específico. Antes, a fofoca pura e simples você já era aplicada a lei de improbidade a você. Agora não. Então, vai que eu fui lá e fofoquei o salário da dançarina do Caldeirão do Hulk. Pronto, fofoquei. E fofoquei. Agora, após a lei de improbidade. Opa! Eu vou ser punida pela lei de improbidade? O fato que gera punição pela lei de improbidade não existiu. Inexistência do fato. Aquele fato
Não existiu, porque eu não tive dolo específico de agir, ok? Então, no caso de inexistência do fato ou inexistência da autoria, existindo absolvição na esfera criminal ou civil, automaticamente o indivíduo vai ser absolvido na esfera criminal. Beleza? Então, essa seria exceção, porque regra geral, as esferas são independentes entre si. Pode ser que o indivíduo seja absolvido na esfera administrativa, né, e não seja aplicada a ele uma sanção do 8.112, mas ele seja punido pela lei de improbidade. Pode ser que o indivíduo não seja punido pela lei de improbidade, mas seja aplicada a ele uma sanção na esfera criminal, que foi aquele meu exemplo da lei de licitação. Mas nesse caso, inexistência do fato, inexistência da autoria, existindo absolvição criminal na esfera criminal ou civil, automaticamente o indivíduo será absolvido pela lei de improbidade, ok? Então vamos continuar. Slide. A absolvição criminal em ação que discute os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação na qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previsto no artigo 386 do Decreto-Lei 3.689. Olha só o que o dispositivo está nos dizendo. No caso de absolvição criminal, isso aqui é novidade, não tínhamos isso. No caso de absolvição criminal, na ação que discuta os mesmos fatos, configurada por decisão colegiada, impede o trâmite de ação da lei de improbidade administrativa. Parágrafo 5º. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos dessa lei. Já foi aplicada uma multa bombástica lá na esfera criminal. Vai ser aplicada outra multa bombástica aqui pela lei de improbidade? Calma. Qual seria a multa aplicada pela lei de improbidade? Se uma parte do indivíduo já pagou lá na esfera criminal, aqui ele vai pagar só outra parte, ok? Então tem que ter essa compensação entre as esferas. Aspectos processuais. Então, em relação à indisponibilidade de bens, que, como eu falei com vocês, é uma medida que pode ser tomada antes ou durante a ação de improbidade. Então, olha só, o Ministério Público ele pode solicitar a indisponibilidade de bens antes do início da ação de improbidade? Sim, ele pode determinar, porque o objetivo não é resguardar a administração pública. Então, essa medida pode ser anterior ou durante a ação de improbidade. Para que ela exista, deve ser demonstrado perigo de dano irreparável. Não se presume mais a demora da decisão. Então, olha só. Para que o Ministério Público, que é o único legitimado para a propositura da ação de improbidade, solicite ao magistrado que seja aplicado a indisponibilidade de bens, ele tem que provar que existe a possibilidade de dano irreparável. Como assim? Exemplo. Sabe aquele servidor público que pegou um monte de monitores e levou para a casa dele para vender depois? Ele já ficou sabendo que o indivíduo já está vendendo esses monitores na OLX. Ele entrou na OLX e viu lá fulano de tal vendendo monitores, fez aquela ligação, era ele mesmo. Opa, presumível, então vai existir uma possibilidade de dano irreparável. Por quê? O indivíduo já está dilapidando o patrimônio público. Então, esse seria um excelente exemplo para se aplicar a indisponibilidade de bens. Então, olha só, o Ministério Público, hoje em dia, para que ele solicite ao juiz que seja determinada a indisponibilidade de bens, ele não pode só virar para o juiz, olha, moço, a ação de improbidade vai demorar. Então, a demora na decisão pode gerar um risco aí e a administração acabe perdendo parte do seu patrimônio. Só essa justificativa não basta. O Ministério Público ele tem que provar que existe a possibilidade de um dano irreparável. Exemplo,
O indivíduo já começou a dilapidar o patrimônio público, já está vendendo os monitores na OLX, beleza? Então, esse seria um ótimo exemplo aí para se solicitar a aplicação dessa medida que é a indisponibilidade de bens, ok? Então, vamos continuar. Artigo 16, parágrafo 3º. Exige demonstração do perigo de dano irreparável, né? Artigo 16, parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento do respectivo elemento de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Então, esse exemplo que eu dei é ótimo. Gente, torçam para que eu receba iluminações divinas, porque vira e mexe. Eu dou um exemplo aqui para você, ele vai lá e cai na prova, tá ok? De vez em quando vem assim uns insights, vem alguma coisa e vale, o negócio dá certo, tá ok? 2, não tem mais sequestro de bens. Antigamente, antes dessa alteração recente, era possível determinar um sequestro de bens. O MP lá falava assim, senhor juiz, por favor, determine o sequestro de bens. Ou seja, vai lá na casa do indivíduo e pegue todos os monitores. Pede para a polícia ir lá pegar os monitores, por favor. Determine o sequestro de bens. Hoje em dia não existe mais essa possibilidade de sequestro de bens. Acordo de não persecução civil. Asterisco do poder. Na frente do artigo 17b. Asterisco do poder na frente do artigo 17b. Por quê? O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriundo de agentes privados. Então, integral ressarcimento e reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Aqui comigo, pessoal. Antigamente, esse dispositivo, por que ele é muito importante? Antigamente, falava-se na possibilidade de transação entre o Ministério Público e o indivíduo que cometeu um ato de improbidade. Tanto que esse dispositivo já foi e voltou da lei de improbidade algumas vezes, né? Que a possibilidade de transação entre o MP e o indivíduo que está sendo punido. Que era o seguinte: olha, como é que funcionava antes? O indivíduo foi lá e desviou 100 mil reais. Ele vai falar assim, Ministério Público, é o seguinte, se eu devolver esse dinheiro, vamos combinar aqui para eu não ser punido pela lei de improbidade? Vamos combinar direitinho isso aqui? Né? Então, era isso que a gente falava em transação. Atualmente, o artigo 17b fala em não persecução civil, ou seja, o Ministério Público ele vai deixar de dar prosseguimento à ação se o indivíduo ressarcir os cofres públicos, ou seja, devolver tudo aquilo que ele lesou. E também ele vai ter que recompor aquela pessoa jurídica que foi lesada. Então, ele não só vai ressarcir os cofres públicos, como também ele vai ter que corrigir a lenha que ele fez em relação àquela pessoa jurídica lesada, ok? Então, para que exista essa não persecução civil do Ministério Público em relação ao indivíduo que está sofrendo a ação de improbidade, é necessário que ele deixe tudo direitinho, devolva aquilo que ele desviou, ressarça os cofres públicos e venha ressarcir os cofres públicos e também ele vai ter que resolver a situação com a pessoa jurídica que sofreu a lesão,
Ok? Então, vamos continuar. Esse dispositivo é muito importante para sua prova. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo dependerá cumulativamente, ou seja, antes se falava, é possível transação do Ministério Público com o indivíduo? Agora, para que exista esse acordo de não persecução civil, é necessário se cumprir uma série de requisitos. E quais são esses requisitos? Não é assim, vamos entrar no acordo aqui? Não, calma. Ministério Público só faz acordo com quem cumpriu os requisitos. E quais são esses requisitos? Da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Então, primeiro tem que ouvir o ente federativo que foi lesado, tá? 2, aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos cíveis, se anterior ao juizamento da ação. E 3, de homologação judicial, independentemente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. No caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Prescrição. Aqui, gente, comigo, tela cheia. Essa questão da prescrição facilitou a nossa vida na hora da prova. Por quê? Antes a gente tinha algumas situações, tá? A legislação, ela diferenciava a questão do prazo prescricional, se o indivíduo era servidor público, se o indivíduo ocupava um cargo temporário. Então, existia essa diferenciação. Agora melhorou muito para a gente. Por quê? O prazo prescricional da lei de improbidade é de 8 anos a contar da ocorrência do fato. Aí você fala, nossa, piorou o prazo de 8 anos a contar da ocorrência do fato? Depende. Antigamente, por exemplo, para os indivíduos que ocupavam mandato eletivo, o prazo prescricional só começava a ocorrer ao final do mandato. Então, não vai me achando que a situação piorou aqui, não. O que acontece, pessoal? A administração, ela tem um prazo limite para ajuizar a ação de improbidade. Ela não pode ficar esperando, aguardando por todo sempre, por toda a humanidade, por toda a eternidade, para ajuizar uma ação de improbidade. Então, o fato ocorreu. A administração não pode ficar inerte, ela tem que agir. Na verdade, não é a administração que vai propor a ação de improbidade, ela vai cutucar o Ministério Público para agir. E é o Ministério Público que deverá ajuizar a ação de improbidade nesse prazo prescricional de 8 anos a contar do fato, a contar da ocorrência do fato. Piorou um pouquinho as coisas, porque geralmente, pessoal, conta-se da ciência do fato, de quando descobriu que aquilo aconteceu. Agora não, prazo prescricional a contar da ocorrência do fato. A legislação fala a contar da ocorrência do fato. O que melhorou foi prefeitos de prova, que agora a gente só tem um prazo prescricional. Então, o MP, ele deve agir, né? Nesse prazo prescricional de 8 anos, a contar da ocorrência do fato. Passou 8 anos, ninguém fez nada. Vai ter como punir aquele agente público que desviou 200 mil reais, 300 mil, 1 milhão de reais? Vai ter como punir? Não vai ter. O máximo que vai acontecer em relação a esse agente público é ele ter que ressarcir os cofres públicos, porque nós sabemos que no caso de ressarcimento ao erário, oriundo de um ato de improbidade administrativo que foi praticado dolosamente, o prazo vai ser imprescritível.
Beleza? Então, o Ministério Público não agiu dentro desse prazo prescricional de 8 anos. Tem como aplicar a penalidade de suspensão dos direitos políticos, de perda da função pública? Não adianta mais, já era, rodou. Não tem como fazer nada. Agora, em relação ao ressarcimento aos cofres públicos, tem como pegar de volta aquele dinheirinho que a pessoa foi lá e desviou? Aí sim tem jeito. Desde que o ato tenha sido praticado por improbidade administrativa de forma dolosa. E nós sabemos que hoje em dia todos os atos de improbidade são praticados por ato doloso. Então vamos continuar. Então, em relação à prescrição, 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Então, a ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Grifem, ocorrência do fato. Ou, no caso de infrações permanentes, no dia que cessou a permanência. Como isso pode cair na sua prova? Grifaram para mim a partir da ocorrência do fato? Como que isso vai cair na sua prova? Vai falar assim, fulano de tal, servidor público, desviou dos cofres públicos 1 milhão na data X. Na data Y, a administração pública teve ciência do fato. Aí vai te perguntar a partir de quando vai correr o prazo prescricional. Ou então vai te perguntar se na data Z já prescreveu ou não. E você tem que saber que o início do prazo prescricional, ele vai ter início a contar a partir da ocorrência do fato. Beleza? Então, cuidado. Esse é o tipo de questão que pode cair para você nesse sentido. O que vale é a ocorrência do fato. Beleza? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A instalação de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído no processo, esgotando o prazo de suspensão. Então, a instalação de inquérito civil pode suspender o prazo prescricional por até 180 dias. O inquérito civil para a apuração do ato de improbidade, porque o que seria esse inquérito civil, gente? Inquérito civil, ele é uma medida administrativa, tá? Que ocorre perante lá o Ministério Público. Ainda não ocorreu a judicialização. É através do inquérito civil que se busca provas para, de fato, se instaurar a ação de improbidade. Então, o MP ele tem que propor esse inquérito civil aí para iniciar, para ter prova suficiente para se ajuizar uma ação de improbidade, ok? Então, inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, pode o MP ficar investigando por anos e anos e anos um ato de improbidade? Não. A gente sabe, pessoal, que tem atos de improbidade que, de fato, são de difícil constatação. É difícil, muitas vezes, conseguir provas em determinadas situações, como no caso de lesão aos princípios, né? Quando envolve aí dinheiro público, é mais fácil que exista um lastro probatório. Mas nos casos de lesão aos princípios, fica um pouquinho mais difícil, em determinadas situações, se montar uma prova robusta aí no inquérito civil. O que a legislação vem dizendo? Ela limita o prazo de duração do inquérito civil. Fala, olha, MP, o inquérito civil para apuração do ato de improbidade, ele vai durar no máximo 365 dias, prorrogável mais uma vez por igual período. Então, olha, sei que é difícil em alguns casos conseguir provas do ato de improbidade, mas não pode durar a vida inteira, não. Essa investigação não pode durar uma vida. Por quê? A gente viu ali que a instauração do inquérito,
ela vai suspender o prazo prescricional por até 180 dias, né? Vimos também que esse inquérito civil, que essa busca de provas pelo MP, não pode durar mais de 365 dias, sendo prorrogado por igual período. Então, MP não pode ficar anos a fio investigando uma ação de improbidade. Ele tem um limite temporal para isso, ok? Então, vamos continuar. Então, isso também é interessante, pessoal. Inovação da lei, não tínhamos isso antes. Parágrafo 3º. Encerrando o prazo previsto no parágrafo 2º desse artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Porque se não tiver prova suficiente, o inquérito civil vai ter que ser arquivado. Tá certo? Súmula 634 do STJ. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para agentes públicos. Essa súmula, na verdade, gente, ela não tem tanta eficácia mais. Por quê? Porque antigamente a lei de improbidade falava: olha, no caso de servidor público, o prazo prescricional vai ser tal. No caso para indivíduos que ocupem cargo em comissão, mandato eletivo, o prazo prescricional vai ser tal. A lei não fala mais nada. A lei só fala o seguinte: opa, artigo 23. O prazo prescricional vai ser de 8 anos a contar da ocorrência do fato. Ponto final. Ela não fala que o prazo de prescrição para punir o indivíduo é só em relação a agente público. Ela não fala que é só em relação ao particular. Ela fala 8 anos e ponto. Então, o que vocês têm que saber? O prazo prescricional para se ajuizar uma ação de improbidade, que atualmente é de 8 anos a contar da ocorrência do fato, vai ser o mesmo prazo prescricional. Seja a ação proposta somente contra o agente público, seja a ação proposta contra o agente público e contra o particular. E como eu disse a vocês, é difícil que exista uma ação de improbidade somente contra o particular, porque o particular, para cometer um ato de improbidade, ele só vai agir induzindo o agente público ou concorrendo para a prática do ato de improbidade. Então, óbvio que o prazo prescricional para o particular e para o agente público vai ser o mesmo. A Lei 8429 não previu regras de prescrição para particulares que pratiquem atos de improbidade administrativa em conjunto com o agente público. A súmula vem corroborar o entendimento da doutrina majoritária, que defende ser o mesmo prazo previsto para o agente público. Declaração de bens. Após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Aqui comigo, gente. O que acontece? Vocês, futuros servidores do INSS, quando vocês ingressarem no Serviço Público Federal, vocês vão ter que fazer uma declaração de bens. Eu jamais esquecerei quando entrei no Ministério do Trabalho e fui fazer minha declaração de bens. Tinha o quê? Nada, né? Nada de nada. Minha declaração de bens foi o quê? 0. Ainda foi muito engraçado, né? Eu jovem, pura, 20 aninhos, né? Cheguei lá, a posse foi em Belo Horizonte, porque a gente fica muito empolgado, né, gente, com a posse. A gente acha que vai ser um negócio muito chique. A gente acha que vai ser, assim, um evento. No meu caso, eu fui lá e assinei um papel. Foi assim minha posse, tá? Porque tem posse de alguns órgãos públicos, em algumas situações, como, por exemplo, posse em tribunal, que é feita uma solenidade e tal, você vai todo chique, todo arrumado. Tá, no Poder Executivo a posse é um pouquinho mais, assim, aleatória. Então, fui lá na Superintendência do Trabalho em Belo Horizonte, que eu morava em Juiz de Fora, e meu concurso foi para Juiz de Fora. Chegando lá, assinei papel. Meu pai me levou, né? Porque uma menina, meu pai me levou. Aí, chegando lá, o superintendente do Ministério do Trabalho falou assim: nossa, que legal, uma menina novinha, né? Servidora pública. E virou para o meu pai: e aí, qual é essa sensação com esse momento? Meu pai foi lá e respondeu: tirei um peso das minhas costas.
Foi desse jeito, gente, que vergonha! Ele falou a verdade, né? Porque todo pai quer um filho encaminhado na vida. Mas ele foi lá e soltou essa. Tirei um peso das minhas costas. Foi assim que ele falou com o superintendente na época. Eu fui lá, tomei posse, assinei o papel e entreguei uma declaração de zero. De nada, nada. Não tem nada. Toma aqui, moço, não tem nada. Tá ok? Então, o que que acontece? Estou brincando aqui só para ilustrar, que é o seguinte: quando você toma posse num cargo público, você tem que ter você vai fazer uma declaração de bens. Antigamente se falava tão somente em declaração de bens, ponto final. Agora, a lei fala que a declaração de bens vai ocorrer através do seu último imposto de renda. Não precisa ser feita uma declaração formal de bens, falando o que você tem ou deixa de ter. Não, você vai apresentar o seu último imposto de renda. Então, a declaração de bens atual nada mais, nada menos vai ser do que o seu último imposto de renda. É uma mudançazinha, assim, bobinha na legislação, mas que, como foi mudança, pode ser que caia na sua prova, ok? Então, vamos lá. Então, a posse e o exercício do agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração do imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenham sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 3º, será apenado com a pena de demissão. Gente, gera demissão. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens a que se refere o caput desse artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Você tinha uns benzinhos aí que você herdou, ou então você tinha umas coisinhas aí no contou, declaração falsa, corre risco de demissão, tá? Então, fez declaração falsa ou se recusou, aí não quero, bater o pé, vou virar servidor público, mas não quero declarar meus bens. Chilique. Demissão, gente, demissão. Se recusou a fazer declaração de bens, demissão. Beleza? Requerimento de instauração da ação de improbidade. A gente já viu que a propositura da ação de improbidade vai ser feita exclusivamente pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum do CPC. Beleza? Aqui na lei de improbidade tem algumas questõezinhas processuais interessantes que eu não trouxe na aula, porque senão a gente teria que 3, 4, 5 aulas da lei de improbidade, mas que leiam em casa, porque essa parte processualzinha, assim, não é tão importante para sua prova. Óbvio, tudo pode acontecer na vida? Pode. Você tem que ler a lei inteira? Sim. Mas não é tão importante assim, tá? Saibam que a única pessoa que pode entrar com a ação de improbidade é Ministério Público. A ação vai seguir o procedimento do CPC. Tá? Qualquer um pode pedir para o Ministério Público investigar? Pode, mas quem entra com a ação, quem solicita a ação é o MP. Ele é o legitimado para isso. Foro poderá ser proposto perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. A tela cheia aqui comigo. Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente vai entrar naquela discussão. Existe foro por prerrogativa de função? No caso de ato de improbidade, a gente sabe que alguns agentes políticos possuem foro por prerrogativa de função, né? Que ao invés da ação iniciar no primeiro grau, na primeira instância, a ação pode ser que já inicie num tribunal, que inicie no STJ, no STF, a depender de qual agente político estaria sendo processado. Aqui, na ação de improbidade, vocês vão anotar no caderno de vocês, na ação de improbidade, não há foro por prerrogativa de função. Na ação de improbidade, não há foro por prerrogativa de função. Um deputado estadual, um deputado federal, um senador está sendo investigado, foi proposta contra ele uma ação de improbidade administrativa. Onde vai ser ajuizada essa ação? Primeiro grau, primeira instância, juiz. Não há foro por prerrogativa de função. Beleza? Vamos continuar na tela.
Então, o foro será proposto perante o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Custas. Não haverá adiantamento de custas de preparo, de emolumentos, de honorários periciais, de qualquer outras despesas. No caso de procedência da ação, as custas e demais despesas processuais serão pagas ao final. Honorários. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé. Então, entrou com uma ação de improbidade, sabendo que a pessoa era inocente. Foi comprovada má-fé, aí caberia honorários. Condenação ao ressarcimento e liquidação dos danos. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10º, artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10º, dano ao erário desta lei, condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Pessoal, aqui comigo. Reparem que o dispositivo legal está falando de ação de ressarcimento somente no caso de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Por quê? No caso de lesão aos princípios, como eu falei com vocês, não necessariamente teremos dinheiro público envolvido. São situações que ferem a dignidade da administração pública, que ferem a moral da administração pública, mas não necessariamente teremos dinheiro envolvido. Então, ocorreu condenação. No caso de dano ao erário e lesão aos princípios, dano ao erário e enriquecimento ilícito, consequentemente, o indivíduo deverá ser punido ao ressarcimento aos cofres públicos. Por quê? Essa é uma condenação, pessoal, praticamente obrigatória. Então, teve condenação, foi configurado enriquecimento ilícito, foi configurado dano ao erário, automaticamente tem que existir o ressarcimento, né? Enriquecimento ilícito, o pessoal teve um acréscimo patrimonial em virtude de bens da administração. Dano ao erário, prejudicou os bens da administração. Então, nesses dois casos, vai ter o ressarcimento aos cofres públicos decorrente do ilícito, ok? Então, vamos continuar. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento ao patrimônio público ou à perda ou reversão dos bens. Porque é o seguinte, pessoal, vai ter que, como é ressarcimento, é devolver só aquilo que teve de prejuízo aos cofres públicos, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação, ou seja, foi um ato de improbidade contra a União. A União vai ter que averiguar de fato o que o indivíduo vai ter que devolver aos cofres públicos. Não vai chutar um valor qualquer. Ressarcimento é devolver exatamente aquilo que gerou de dano, tá certo? Então, cabe ao ente que sofreu o prejuízo informar, liquidar, informando qual vai ser o valor a ser devolvido. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, no prazo de 6 meses, ou seja, a pessoa jurídica prejudicada tem 6 meses para falar o que o indivíduo vai ter que devolver. Contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento ao patrimônio público ou à perda e reversão de bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Teve um ato de improbidade contra a União. A sentença transitou em julgado, enriquecimento ilícito. A União passou 6 meses do trânsito julgado, a União não falou qual valor teria que ser ressarcido aos cofres públicos. A União ficou inerte, depois de 6 meses, é o Ministério Público que vai ter que agir e informar qual vai ser o valor do ressarcimento.
Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados serviços efetivamente prestados. O juiz poderá autorizar o parcelamento. Opa, isso aqui é novidade, vamos anotar. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante da condenação para a prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-la de imediato. Anotem no caderno de vocês. O juiz pode determinar, então, parcelamento em até 48 parcelas. Então, fala assim, olha, você não tem dinheiro para pagar, não? Vamos dividir no carnê, brincadeira, vamos dividir 48 vezes, tá certo? Crime previsto na lei. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 a 10 meses e multa. Aqui comigo. Vamos entender isso aqui. No início da nossa aula passada, já no inicinho da aula, eu vim e falei com vocês, gente, olha só, a lei de improbidade, ela aplica penalidades na esfera civil. Né? Quando a gente fala penalidade, o pessoal já vai falando, é crime! Não. Lei de improbidade aplica penalidades na esfera civil, ok? Só que, no texto da lei, existe um tipo penal. No texto da lei, existe um tipo penal. Que tipo penal é esse? Será punido criminalmente, comete crime, aquele indivíduo que solicita a propositura de uma ação de improbidade contra um agente, sabendo que esse agente era inocente. Isso é crime. Quem prevê esse crime é a lei de improbidade. Ah, mas professora, você falou que a lei de improbidade só pune na esfera civil. Sim, as sanções aplicadas, as sanções previstas lá na lei de improbidade são sanções na esfera civil. Mas no corpo da lei, nós temos um tipo penal. Tá certo? Então, lá vem dizendo que é crime, aquele indivíduo que solicita a propositura da ação de improbidade contra alguém sabendo que fulano era inocente. Pronto, cometeu o crime. Ah, marido separou da esposa. Tá com ódio mortal da mulher que largou ele. Tá com raiva, ódio, né? Fala assim, e trabalham na mesma instituição. Fala, vou falar que ela cometeu ato de improbidade, que ela desviou verba pública só de sacanagem. Mas ele sabe que ela é inocente. Pronto, cometeu um crime. Beleza? Então vamos continuar. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 meses, 10 meses e multa. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Como eu disse a vocês, o artigo 20 é contraditório àquele outro dispositivo da lei, que vem dizendo que as sanções todas elas, somente poderão ser aplicadas com trânsito em julgado. O artigo 20 vem dizendo somente perda da função pública e suspensão dos direitos políticos poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado. Então, contradição existente dentro da lei de improbidade administrativa. Então, contradição com o artigo 12, parágrafo 9º. O que o artigo 12, parágrafo 9º diz? As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, eu acho que o artigo 12, parágrafo 9º, mas minha opinião, uma vaca passando, dando mesmo, nada, né? Que o artigo 12 tem uma maior probabilidade de cair na sua prova do que o artigo 20. Mas saibam que existe essa contradição. Afastamento do agente público. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público no exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar iminente prática de novos ilícitos.
O afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de até 90 dias, prorrogável uma vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Aqui comigo, vamos entender isso aqui. Esse dispositivo é muito importante, porque ele falando aqui, deixa eu só, né, aguinha. Porque hoje eu conversando aqui, gente, a humanidade sabe que eu tenho rinite alérgica. Hoje, conversando aqui com o Rafael, ele falando assim, nossa, professor, que você é tão alérgica, né? Porque eu edito seus vídeos. Gente... Meu Deus, vício! Toda aula eu tô com isso. Eu tenho que tratar, né? Tem que tratar. Tem até comentário em vídeo meu, os alunos falando, professora, você tem uma alergia muito grave. Desse jeito. Enfim, gente, eu tive que... Minha garganta tá seca, né? Antes de começar a tossir, espirrar, correr, beber uma aguinha. Mas o que eu tava falando? Afastamento do agente público. É o seguinte, em alguns casos, pode ser determinado o afastamento do agente público quando se verificar que, de alguma forma, ele pode prejudicar o processo. Ele pode alterar provas, se ele continuar no exercício da função pública. Então, pode ser determinado esse afastamento. Sobre o afastamento do agente público, o que você tem que saber? Anota no caderno de vocês, vamos anotar? Isso aqui é importante, vai cair na sua prova. Sobre o afastamento do agente público, o que você deve saber? Quem pode determinar o afastamento do agente público? Quem determina? Juiz. Somente. Somente o juiz determina o afastamento do agente público. Que tipo de pegadinha pode vir na sua prova? É o seguinte, o Rafael tá brincando aqui, a lei de improbidade nela contando os segredos dos bastidores. Eu gosto de fofoca, entendeu? Eu conto os segredos dos bastidores. Aquelas. É o seguinte, gente, qual que é a pegadinha que pode vir em prova? A autoridade judicial ou administrativa poderá determinar o afastamento do agente público no decorrer da ação de improbidade. Certo ou errado? Errado. Somente a autoridade judicial poderá determinar o afastamento. Ok? Então, essa primeira observação sobre afastamento é muito importante. Segunda observação que cai em prova. O afastamento, pessoal, é com remuneração. Aí você, opa, então é beleza. Vou ficar em casa assistindo seriados. A Casa do Dragão, Bárbaros, outro seriado muito bom, Bárbaros, tá? Comendo pipoca com queijo? Sim, que Vikings já assisti todo. Vikings já acabou. Eu gosto de seriado com sangue, né? Uma coisa brutal. Gosto disso, gosto. Por quê, gente? Eu cresci assistindo Conan, o Bárbaro, Rambo. Meu pai, o mesmo que falou que tirei um peso das minhas costas, ele assistia comigo isso. Eu tinha 3, 4 anos, falava assim, quem que é seu herói favorito? Rambo. Tá? Eu brincava com a faixa Rambo, Conan, o Bárbaro. Era disso que eu gostava. Enfim, tanto que a gente é uma pessoa exótica. Então, é um afastamento remunerado para assistir pipoca com queijo, em seriados de pipoca com queijo. Uma beleza. Isso é pegadinha de prova. Pode falar o seguinte, o afastamento do servidor público se dará sem remuneração? Não. Esse afastamento não é uma penalidade, é uma medida preventiva. Se não é penalidade, é com remuneração. E qual o período de afastamento? Até 90 dias. Então, são essas observações sobre o afastamento do servidor que você tem em mente. São esses detalhes, beleza? Então, vamos continuar. A autoridade judicial competente. Então, arrisquem aí. Autoridade judicial. Isso é pegadinha de prova clássica da CESP. Competente. Poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar iminente prática de novos ilícitos. O afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de até 90 dias, prorrogável uma vez por igual prazo, mediante decisão motivada, ok? Mediante decisão motivada. Então, essas 3 observações tem que ter no seu caderno.
Ações de ressarcimento, como eu falei com vocês, nós já lemos o artigo 37, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Parágrafo 5º vem dizendo: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Então, pelo artigo 5º, nos leva a crer que as ações de ressarcimento são imprescritíveis. E nesse caso, o que a jurisprudência tem para nos dizer? Vale ressaltar, no entanto, que o STF faz uma exigência a mais, que não está explícita no artigo 37, parágrafo 5º. O Supremo afirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade administrativa praticados dolosamente. O que agora facilitou a situação, né, gente? Porque agora, após essa alteração de 2021, todos os atos de improbidade só podem ser praticados dolosamente. Não existem mais atos de improbidade praticados culposamente, são todos dolosos. Então, o STF vem dizendo, a ação de ressarcimento oriundo de ato de improbidade vai ser imprescritível se o ato foi praticado dolosamente. Então, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. O STF afirmou que, como a Constituição não estabeleceu foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa, a lei ordinária não poderia prever. Desse modo, a decisão na ADI 2797 ficou prevalecendo o entendimento de que as ações de improbidade administrativa deveriam ser julgadas na primeira instância. Já falei com vocês. Independente do cargo ocupado pelo agente político. Qual vai ser a instância que vai ser iniciada a ação de improbidade? Primeira instância. Também entendimento do STJ, que definiu que a ação de improbidade deve ser julgada em primeira instância. Aqui eu coloquei um quadrinho que fala da questão da prescrição, mas basicamente eu falei com vocês que é no caso de ação de improbidade oriunda de ato doloso, ela vai ser imprescritível, ok? Principais aspectos processuais: incidência das novas regras dos atos posteriores à Lei 14.230, as alterações à Lei 8429 entraram em vigor na data de sua publicação, isto é, 26 de outubro de 2021, portanto, todos os atos praticados após esse marco temporal se submeterão integralmente às novas regras processuais e materiais concebidas pela Lei 14.230. Incidência das novas regras aos atos anteriores à nova lei, mas ainda não judicializados. Olha só que interessante. O novo regramento aplica-se aos atos praticados na vigência da lei antiga, que ainda não estavam submetidos ao judiciário. Isso aqui é para limpar a barra dos outros. Vocês repararam isso? Eu reparei. O ato foi praticado em 2019. Ou seja, vigência da lei antiga, em que se permitia atos de improbidade praticados culposamente. Mas ainda não tivemos ação de improbidade. Como ainda não tivemos ação de improbidade, aplica-se a lei nova a ele, muito embora o fato tenha sido praticado em 2019. Como foi praticado em 2019, mas não tem ação ainda de improbidade, e hoje todo ato de improbidade é doloso, fulano se salvou, tá ok? A eventual tramitação de inquérito civil não interfere nessa conclusão. A ação judicial, se e quando for proposta, deverá observar integralmente o regramento trazido pela Lei 14.230. Incidência de novas regras aos processos em curso incidem sobre o processo em curso, ações por ato de improbidade administrativa, tanto as regras de direito material quanto as regras de direito processual. Jurisprudência recente,
Ah, professora, concurso do INSS, nível médio, preciso saber jurisprudência? Eu trouxe essa aqui para vocês, que é recentíssima de 2022, CESP gosta de novidade, então pronto, estou contando, tá ok? A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11, por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade, violador aos princípios da administração pública. Então, olha só, contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, a gente sabe que regra geral, falou de ente da administração, tem que ter concurso público. Não vai configurar ato de improbidade porque não teve dolo. Gente, atualmente, após as alterações que ocorreram em 2021, fica mais difícil configurar o ato de improbidade, porque tem que ter o dolo específico. É a finalidade de se lesar um dano ao erário, de se gerar um dano ao erário, de enriquecer ilicitamente, então de gerar um dano aos princípios, lesão aos princípios da administração pública de forma específica. Então, atualmente é mais difícil configurar um ato de improbidade, porque tem que estar configurado dolo específico, ok? E para a gente finalizar a nossa aula, piano ensaio, aluno participativo das aulas, falou, professora, fala aí sobre a possibilidade de se aplicar a lei de improbidade aos agentes políticos. Aqui temos uma discussão. Por quê, gente? Na nossa primeira aula, tela cheia, vem cá comigo, tela cheia, vamos lá. É o seguinte, na nossa primeira aula, eu comentei com vocês que tô de cabelo lavado, né, gente, porque eu tô de férias. Geralmente é rabo de cavalo, porque não dá tempo de lavar cabelo. Filho pequeno, 1000 empregos, não dá tempo. Mas enfim, o que acontece? Na nossa primeira aula, eu contei para vocês que a lei de improbidade, ela é aplicada a agentes públicos, mas ela também é aplicada ao particular que induzir ou concorrer para a prática do ato, né? Mas eu não especifiquei a quais agentes públicos ela é aplicada, né? Por quê? Quando eu falo em agentes públicos, eu estou falando do conceito amplo. Eu falei que dentro do conceito de agentes públicos envolve os mesários, que são agentes públicos temporários e sem remuneração. Porque o conceito de agentes públicos envolve os agentes políticos, que são os ocupantes de mandato eletivo, envolve servidores públicos, envolve empregados públicos, envolve agentes honoríficos, envolve os agentes delegados, que são empresas permissionárias e concessionárias de serviço público, tá? Então envolve essa galera toda. O termo agentes públicos envolve toda essa galera. Mas em relação aos agentes políticos, nós temos uma lei que prevê a responsabilização, que é a lei de crime de responsabilidade, que ela é específica para os ocupantes de cargos, mandatos eletivos. Pergunto a vocês, qual que era a dúvida aqui? É possível que um ocupante de um mandato eletivo possa ser punido ao mesmo tempo pela lei de improbidade, pela lei de crime de responsabilidade? Isso é possível? De acordo com a jurisprudência majoritária, sim. Gente, essa jurisprudência ela é muito oscilante. Eu dou aula de lei de improbidade há muitos e muitos anos, né? Essa jurisprudência, em um determinado momento, vinha falando que não podia, que seria bis in idem. Depois, pronto, mudou. A jurisprudência mais recente vem dizendo que o único agente político que não iria se submeter à lei de improbidade é o presidente da República. Somente presidente da República não se submete à lei de improbidade. Fora isso, os demais agentes políticos se submetem sim, né, agentes políticos, ocupantes de mandato eletivo, se submetem sim à lei de improbidade, muito embora exista a lei de crime de responsabilidade, não haveria bis in idem se ocorresse a punição pela lei de improbidade, pela lei de crime de responsabilidade, ok? Essa é a jurisprudência mais atual, mas a jurisprudência nesse sentido foi, voltou,
E, gente, temos sempre que ficar atentos em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá comigo na tela. Vamos lá. A lei de improbidade administrativa aplica-se ou não aos agentes políticos. O entendimento atual é de que, em regra, os agentes políticos podem sim responder por ato de improbidade administrativa. Vigora aquilo que a jurisprudência chamou de duplo regime sancionatório, ou seja, o fato do agente estar sujeito a crime de responsabilidade e lei de improbidade. Então, essa é a jurisprudência mais nova, mais recente. Existe algum caso em que o agente político não responderá por improbidade administrativa, devendo ser punido apenas por crime de responsabilidade? Sim, presidente da República. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório e se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Ok? Então, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Pode botar a tela cheia. Eu tinha colocado ali para a gente ver, ler juntos todos os dispositivos dos atos de improbidade, artigo 9º, 10º e 11º, mas na nossa primeira aula eu já falei com vocês as principais alterações, daí aqui eu tenho que selecionar o que eu acho mais importante para a sua prova. Vamos dar uma olhadinha no chat. E os ministros, isso mesmo, Pianos, presidente da República e os ministros de Estado, tá certo? Amei as unhas. Gostou? Nude. Nude é o nome. E hoje ainda tá feita, né? Porque geralmente eu fico fazendo assim, ó, porque já estragou no momento da aula, para dar aquela titubeada e ninguém reparar que a unha está mal feita, né? Domingo tem bolos astros. Gente, vocês estão lembrando do meu aniversário? Eu vou ter que postar uma foto bem bonita para vocês irem comentar. Eu e Isis menina, né? Então, que bom que vocês gostaram da aula. Deixa eu ver quem que tá falando. Gente, o pessoal tá lembrando do meu aniversário. Eu precisaria de um sapato, né? Brincadeira. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Amo os filmes citados. Elvis, você gostava de Rambo e Conan Bárbaro também? Eu era muito fã, gente. Você gosta, Piano, quando eu imito aluno reclamando? Sabe por que eu imito aluno reclamando? Porque eu dava aula no presencial, né? Então, eu sei, inclusive, o que vocês reparam? Vocês reclamam, eu sei, tá? Eu sei como é que... Gente, eu sei o perfil de cada aluno, porque eu dava aula, hoje em dia é tudo online, né? Mas eu dava aula para uma turma de 100 alunos, de 150 alunos. Antigamente, a gente dava aula em auditório. A gente subia num tablado e dava aula em auditório. Eu sou dessa época, tá? Sou dessa época que as coisas eram assim, não tinha essa quantidade de curso online que tem hoje em dia, não era assim no YouTube, essa beleza que o QC está fazendo para você, essa aula ao vivo aqui no YouTube, não era desse jeito, né? Então, eu sei tudo que ela me pergunta, sei tudo, gente, eu me lembro de tudo que vocês perguntam. É desse jeito. Então, vocês gostam quando eu imito aluno reclamar, né, gente? Então, é isso, prof, você arrasa sempre, que bom que você gostou, Renata. Foi ótima aula, que bom que vocês ficaram satisfeitos. O QC divulgando o meu Instagram. Fábio, que linda! Um beijo para você, Fábio, divulgando o meu Instagram. Isso é muito lindo. Primeira vez que eu vejo, eu tô emocionada. Essa é minha conterrânea. Ah, você é de Juiz de Fora, Doca? Que bacana! Carlos, presidente e ministros são afetados pela lei de improbidade e responsabilidade? Não. No caso de presidente e ministros, eles não vão se submeter à lei de improbidade administrativa, porque eles não vão ser submetidos ao duplo grau sancionatório, tá ok? Então, não. Presidente não vai estar submetido à lei de improbidade, tá? Só a lei de crime de responsabilidade. Renata, tem que lançar uma marca de pipoca com queijo. Eu vou fazer uma carrocinha de pipoca com queijo aqui em Juiz de Fora. Vou colocar Tamires Catarine, pipoca com queijo, tá? Sinto falta da aula presencial. Nossa, eu sinto muita falta da aula presencial.
é o ao vivo que supre a minha necessidade de contato com o aluno, porque eu amo isso, gente. Eu amo o que eu faço, eu amo ser professora. Por isso que vocês são satisfeitos com as aulas, porque eu amo muito o que eu faço. E é essa aula ao vivo aqui que o QC está nos proporcionando nesse momento que supre a minha energia, a minha vontade de ter contato com o aluno. Eu gosto muito disso. Eu fico muito feliz. Então, QC, eu te amo. Fabi, um beijo para você. Quem não deixou o like, não esqueça, porque essa aula está acabando. Isso mesmo. Vamos lá. Então é isso, gente. A participação de vocês é muito importante. Adoro. Pipoca e fofoca boa. Tem gente mineira aqui de Governador Valadares. Então é isso, gente. Prova, Senhora, é nossa guia de muita importância. Que bom, eu fico muito feliz de ajudar vocês, porque eu sei que esse caminho preparatório nessa preparação final aí para concurso público é pesado, é difícil, às vezes a gente precisa de uma mãozinha assim para pegar na sua mão e falar assim: vamos firme que tá chegando. Então é isso, gente. Vou despedir de vocês. Já deu nossa hora, né? Já deu nossa hora. Para você, aluno do QC aí, que não viu as aulas anteriores, está cheio de vídeo aí no QC, tá? Pronto, assiste. Tem muita aula aqui de direito administrativo e eu tô boba, gente. QC tá live atrás de live, só professor top. Gente, eu amo VC. Vocês estão vendo que eu tenho orgulho de estar aqui, né? Então, olha aí o YouTube do QC, vai ter muita coisa boa para você assistir, tá? Deixa o seu like, cutuca, comenta, deixa o like e tal. Uma frasezinha, valeu, professora, dá aquela comentada, cutucada, para ficar legal, tá bom? Terça-feira que vem a gente continua. O pessoal estava pedindo muito aula de atos, toda terça-feira, 19 horas. Então, vamos trabalhar um pouquinho de atos administrativos, né? Na próxima aula, que é uma materinha chata, difícil, mas tudo dá certo no final, ok? Então, um beijo para vocês e até nossa próxima aula.